Fala galerinha, boa noite, estamos iniciando mais um São Fatos. Eu sou o Didi Rodrigues, do meu lado aqui, meu amigo, meu brother João Renato, vai ser meu co-hoster hoje. Muito obrigado pelo convite, Didi, Pô, é uma honra estar aqui, a casa é tua, uma felicidade. Cara, e a nossa convidada de hoje, cara, a mulher sabe muito, saca muito, principalmente você aí que tá vindo a vereador, a prefeito, ou é o assessor dessa galera, né, ou trabalha na equipe. Hoje tu tem que ficar de, ouvidinho aberto, filho, porque a mulher sabe. E aí estamos recebendo aqui Natália. Obrigada. Professora Natália. Não, o João chegou aqui já. Oi, professora. Tem que deixar registrado, porque aprendi muito com ela na minha campanha em 2022. Então, deixo aqui meu agradecimento em público pelos ensinamentos, o conhecimento passado aí. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite de estar aqui hoje, Didi, João. É muito legal estar aqui, ainda ouvir isso, né? Que eu estive aí presente com aulas, com vídeos gratuitos que a gente tem às vezes no YouTube, que a gente produz. É interessante quando a gente produz conteúdo, como você está fazendo aqui no podcast, e você vê que isso impactou a vida de alguém, ou que ajudou alguém lá do outro lado, e a gente conhecer essas pessoas e saber essas histórias de volta é super gratificante. Então, obrigada. Dá um gás, né? Dá um gás, porque às vezes a gente produz pra internet, a gente produz pra ninguém, parece, né? Parece que a gente tá falando sozinho, a gente tá aqui, grava, não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém te elogiando, não tem ninguém falando que tá certo, que tá errado, e aí depois é que a gente vai ver o resultado disso. Na maioria das vezes, quando aparece, tem muitos haters, né? E já aproveitando essa deixa, como é que você lida com esses haters da internet, as críticas que são de pessoas que não têm cara, que não têm rosto? E como que você lida com isso e como que você construiu a sua reputação nas redes sociais? A sua pauta é ótima porque vem de um candidato, né? Quem foi candidato está do lado de lá do muro, porque eu estou do lado de cá, dos profissionais que trabalham, e tem o candidato que vai lá e se expõe muito, né? Está mais acostumado ainda com essa onda de haters, essa onda de falar de política e as pessoas terem tanta resistência sobre o assunto, né? Eu posso falar assim, do ponto de vista meu como profissional, a minha imagem exposta, eu nem tenho tanto contato com hater, porque a gente fala com um nicho muito específico, que são pessoas que gostam do marketing político, querem saber mais, querem estudar, estão dispostas a ouvir o que a gente tem para dizer. Agora, para clientes ou alunos, por exemplo, que vão se expor como candidatos e estão do lado de lá, colocando suas ideias, se colocando o nome à disposição, inclusive tirando o tempo de dedicação da família, às vezes para colocar num projeto político e ter que lidar com haters realmente é algo que afeta muito o psicológico e o emocional dessas pessoas, eu entendo. Mas o que eu costumo falar para os meus clientes, por exemplo, é que o hater, principalmente o anônimo, como você disse, assim, a gente às vezes não conhece, nem sabe quem é, tá lá xingando por xingar. O jeito de lidar com isso é bloqueando, não tem muito o que fazer. Aquilo não é uma discussão política que está acontecendo, não é algo não é uma crítica que mereça ser respondida ou debatida em favorecimento de uma pauta, por exemplo, e para que isso não diminua a qualidade daquilo que se produz na rede social, né? Então, para mim é bloqueio, assim, quem vem com ofensa é bloqueio na certa. Agora, quem traz um debate, mesmo que negativo às vezes para a nossa pauta ou para aquilo que a gente quer colocar, mas que pode gerar ali, às vezes, um convencimento ou, às vezes, uma oportunidade de trazer um ponto de vista interessante para que outras pessoas que vão ler aquele debate nos comentários consigam entender, aí sim eu acho que é um bom cenário para que você, é uma boa oportunidade, uma boa deixa para que você traga ali seu ponto de vista. Então, saber separar esses dois tipos de haters, né? Aquele que vem só para xingar e aquele que vem para te dar a bola levantada para você cortar. Porque tem isso, né? Você tem um hater que às vezes ele tá fazendo uma crítica, mas da crítica dele você ainda consegue tirar proveito. Exatamente. E tem aquele que é só para... E às vezes o próprio debate gera engajamento. Então, nem todo hater, nem todo comentário negativo, vamos dizer assim, né? Separar o hate do comentário negativo, é ruim pra gente que fala de política ou que precisa ter esse debate acontecendo. E até uma tática também de mobilização, porque o seu grupo ali se sente também atacado por uma crítica pontual e entra ali no seu perfil para te defender, então acaba trazendo ali uma permanência de audiência do seu grupo
no seu perfil. É verdade. Aumenta, né, o alcance. É isso, engajamento na veia, assim. É o que é a base dos algoritmos das redes sociais, né? Aquilo que gera discussão, gera engajamento e gera mais gente ali querendo participar. Cara, como é que você vê a mudança de 2010 no marketing digital político para agora? Muita coisa, viu? Assim, o meu primeiro ano de marketing político foi 2010. Na época, primeiro, eram outras redes sociais, né? Eu monitorava, eu era analista de monitoramento. A gente monitorava a comunidade do Orkut, a gente monitorava, não tinha nem os grupos de Facebook ainda, a gente monitorava Twitter, porque ainda era ali uma ferramenta que as pessoas usavam muito para debater política. Então, na época, se eu não me engano, foi o primeiro ano, 2010, em que pôde ser usada uma rede social aberta, dessas que existem no mercado, para se fazer marketing político, porque até 2008 era proibido pela legislação usar a rede social. Então, ali foi um grande marco do tipo, agora existe internet e podem usar. Então, foi bem legal, mas dali até o que a gente tem hoje também foi uma grandíssima evolução. E eu destaco que a maior evolução dessa foi em 2018, quando a gente pôde usar o tráfego pago para isso, né? Para falar com as pessoas que estão nas redes, porque uma coisa é você conseguir atingir a bolha ali que te segue, ou que tem interesse naquele assunto, e que muito provavelmente já tem adesão com a sua pauta, já tem adesão com a candidatura. Então, os candidatos eram meio limitados para aquele alcance da audiência própria que eles tinham. 2018... Ficava muito naquele orgânico, né? Exatamente, a gente trabalhava lá a favor do algoritmo orgânico. Assessor de imprensa. Tinha que fazer... E tinha que fazer o social media, tinha, assim, o conteúdo para mídia social tinha que levar em consideração o que o algoritmo gostava, né? Então, tipo assim, é isso que está viralizando aqui, vamos ter que seguir esse ritmo agora. E na época, 2016, até 2016, o Facebook era muito mais impactante, por exemplo, do que o Instagram. Nem tinha tanto WhatsApp, assim, o WhatsApp estava começando, então era outra realidade. Quando a gente entra em 2018 e entra o tráfego pago, aí mudou totalmente o jogo do marketing político. Aí, de fato, a gente passou a usar a internet para dentro das campanhas, assim, com poder atingir a pessoa que a gente quiser, com base em segmentação, com base no conteúdo, a gente conseguir colocar para que ela visse alguma coisa intencional que a gente tivesse dentro do marketing político, pela internet, que é infinitamente mais barata do que a gente fazer panfleto, ou sair para fazer evento, ou sair para fazer rua, outdoor, ou qualquer outro tipo de mídia numa campanha eleitoral. Aí o jogo mudou completamente. De 2018 para cá, a gente teve, na verdade, mais restrições do que novidades que nos ajudasse a chegar a fazer um impacto no eleitor final, né? A gente teve problemas gravíssimos de lá para cá. Por exemplo, em 2018 a gente teve disparos em massas de WhatsApp, o que aconteceu, muita discussão sobre isso na época, na justiça eleitoral. Depois a gente teve problemas com fake news, espalhar esse tipo de mensagem. Agora a gente está discutindo, por exemplo, inteligência artificial. Passamos aí por um momento de questionamento, por exemplo, sobre a idoneidade das eleições, sobre urna eletrônica. Então, assim, de lá para cá, todo o acontecimento, na verdade, restringiu cada vez mais o uso da internet, do marketing político na vida das pessoas. Então, a gente, hoje, 2024, a gente tem menos recursos, digamos assim, ou menos liberdade para trabalhar com as ferramentas digitais e tecnológicas que tem no mercado para fazer campanha eleitoral. Cara, mas, por exemplo, nessa questão das urnas eletrônicas, né, que bateu-se muito nessa tecla. Cara, isso aí já existe desde a época do Aécio com a Dilma. Eu só acredito que agora, por causa da internet, tomou uma proporção maior. Mas essa discussão de tipo, eu não acredito nas urnas e tal, isso aí já existe, não é de hoje. É verdade. Quem trabalha com política sabe que sempre existiu formas de questionar resultados eleitorais, né? Inclusive, eu lembro que Aécio versus Dilma questionou muito, por exemplo, o uso dos correios, entregando panfleto na casa das pessoas, porque disseram que era abuso de poder político e econômico da Dilma, que tem o Correios na mão de uma estatal, né, sendo presidente. Então, assim, sempre existiu questionamentos de quem perdeu para o lado que ganhou.
Mas a proporção que tomou isso, inclusive isso culminando no ato de 8 de janeiro, isso foi, assim, totalmente desproporcional. Mas sim, eu atribuo muito isso à internet. As pessoas se encontraram na internet, né? As pessoas que pensam iguais começaram a formar grupos, a formar engajamento, a formar mobilização em torno de pautas. Então, isso acabou levando grandes grupos a se juntarem, a pensar nessas pautas e espalhar mais ainda esse sentimento, né, da eleição. Você acha que essa possibilidade de você entrar com recurso financeiro dentro das plataformas digitais perdeu uma qualidade do debate mais orgânico? Você acha que tem influência negativa ou você vê com outros olhos a possibilidade de você direcionar esse recurso? Eu pergunto isso porque o Bolsonaro, por exemplo, é um fator que, se a gente tivesse ele hoje, eu acho que ele não teria tanto alcance se ele tivesse surgindo para a presidência naqueles moldes. Claro que ele já tinha uma carreira na política, já tinha uma autoridade, já era conhecido, mas naquele momento a forma de trabalhar a rede social era diferente. Você acabava que com o compartilhamento ali, você alcançava muitas pessoas em uma velocidade muito rápida. E o que a gente percebe hoje nas redes sociais? Que esse direcionamento está um pouco mais organizado. Essa organização, ela prejudica o debate político ou você entende que isso aí acaba dando mais possibilidade para mais pessoas serem vistas? Eu gosto de trazer uma perspectiva que nem todo mundo é Bolsonaro, né? Assim, o que ele fez realmente foi impressionante. Pegou muita gente de surpresa, porque não se esperava um poder de mobilização tão grande em cima de um viés político, por exemplo, da direita, que nunca havia sido organizado, pensando em mobilização digital que seja, ou até física, como foi feito em torno de Bolsonaro, desde 2018 até agora, ainda acontece, né? Uhum. Mas a gente precisa entender que no Brasil, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, 64 mil cargos eletivos. Quantos deles têm potencial de mobilizar em torno de uma pauta? Porque a gente tem muitas pautas políticas que precisam ser tratadas, mas que não mobilizam, não tratam de paixão, não tiram a pessoa do lugar, né? Então, a gente precisa primeiro separar isso. O que por exemplo, quando você leva cada vez mais para o debate ideológico, você mobiliza, você fala de paixão, você fala de... torcedor de futebol. Eu ia falar isso agora. E aí, você consegue tirar as pessoas de casa, da rua, fazer mobilização via grupo, WhatsApp, esse tipo de coisa. E agora, aquele tanto de política pública e candidato e pessoas que precisam trabalhar outras pautas dentro da política, que não são ideológicas, mas que têm necessidade de ser representativa, né? Então, aí a gente trabalha, por exemplo, isso, segmentando grupos que são específicos para cada uma dessas pautas. Então, o tráfego pago me ajuda muito a colocar essas outras candidaturas ou esses outros projetos políticos diante das pessoas. Falar, tem isso aqui também, sabe? A sair das duas bolhas, né? Exatamente. A sair das duas bolhas. Importante, muito importante. Porque hoje, cara, essas duas bolhas... Cara, eu lembro de situações na eleição presidencial de candidato a federal e a distrital daqui de Brasília que chegava a abordar as pessoas na rua e a primeira pergunta é: você apoia o Bolsonaro ou Lula? Pois é. Tipo assim, eu não queria nem saber qual era a proposta do candidato. Eu queria saber se ele apoiava o Bolsonaro ou Lula. Sim. Eu vivi isso. Você viveu isso. Tipo. A população te perguntando. A pessoa ali esperando um ônibus, pedindo ali uma melhoria no transporte público. Você ia falar sobre a proposta do transporte público para aquela pessoa que estava precisando do ônibus. Ela falava, mas eu quero saber se é Lula ou é Bolsonaro. Eu voto quem tiver com o meu presidente. Olha só. É a realidade. Ou seja, não foi nem... isso tomou tanto conta da pauta política que é como se fosse só isso, né? E, assim, já aproveitando esse gancho, ainda continuamos esse cenário polarizado e a minha visão é que isso aí vai se estender anos à frente aí. Você, como uma pessoa do marketing, você direciona o seu candidato para um perfil ideológico aproveitando
esse cenário, como que você trata essa polarização para você fazer ali uma instrução de direcionamento de pautas, momento de falar uma pauta ou outra? Como é que você usa essa questão da polarização para atender o seu cliente? É uma ótima pergunta. Primeiro, a gente vai ter uma perspectiva de cargo, né? Quanto mais próximo do cidadão, por exemplo, vereador, prefeito, deputado estadual, ele é um voto mais pragmático e menos ideológico. Agora, quanto mais longe do dia a dia do cidadão, ele vira um voto mais ideológico, que é o presidente, um deputado federal. Ainda mais quando a gente fala de legislativo, por exemplo, que se trata de pautas que não são ali que vão impactar o dia a dia da pessoa, como o ônibus, como o creche, como um buraco. Asfalto. Então, ali, quando a gente separa esse tipo, os cargos assim, a gente separa também o tipo de indicação que a gente faz para os clientes, né? Então, eu tenho, por exemplo, deputados que estão saindo agora para a prefeitura. Eles vão ter que mudar, com certeza, o tipo de discurso que eles têm. Porque, mesmo que seja um deputado de centro, ele está aliado a alguma base, ele tem algum tipo de votação, ele é pró algum lado dessa polarização. Então, assim, se ele vai para sair para uma candidatura de prefeito, ele tem que conhecer da cidade, dos problemas da cidade, das prioridades da cidade. Não vai, mesmo que exista, em 2024, nas eleições municipais, uma certa influência da polarização Lula e Bolsonaro, que seja, essa não vai ser determinante no voto do eleitor para um prefeito e para um vereador. Pode ser até assim, entre esses aqui eu simpatizo com esse aqui, que tem o lado que eu também simpatizo, mas é porque eu sei que ele conhece também aqui a cidade. Então tem que juntar as duas coisas, sabe? Vai ser um casamento. Vai ter que ser um casamento, exatamente, entre a ideologia e o pragmatismo. E o Brasil é muito grande. A gente não pode tratar o Brasil de forma, assim, a mesma pessoa que tem a cabeça aqui em Brasília, a pessoa que tem a cabeça lá no Pará, e não é assim. A gente tem realidades muitíssimo diferentes pelo Brasil. Então, o vereador e o prefeito é quem está lá todo dia. Então, se não conhece, não sabe falar com quem está ali e mostrar quem conhece das prioridades, não vai adiantar se posicionar ideologicamente para isso. Então, quem está indo com essa ideia para uma eleição, fala, vou falar de Lula, vou falar de Bolsonaro e vou ver se dá para ganhar. É bem possível que tome um tombo aí sem ver de onde veio. Natália, na questão do digital, né? Assim, a gente sabe que tem muito candidato que não está habituado com esse mundo do digital. Qual o principal desafio que esse cara enfrenta a tentar se inserir no mercado digital para poder se vender, se aparecer para o eleitor? Eu costumo brincar que ninguém tem que nada, né? Candidato não tem que ir para o digital, não é uma coisa obrigatória. Ainda dá para fazer muita campanha de rua e dá certo. Inclusive de mídia tradicional, dá para fazer muito. Quando a gente fala em campanha municipal, o porta a porta, o conversa, um a um, o cara a cara, ele é muito importante. Ainda mais se for uma cidade menor. Quanto menor a cidade, mais importante. Então, esse do tem que ir para o digital, assim, se não é o perfil, não tem aptidão, tem muita dificuldade em fazer e é bom na rua, eu não perderia tempo fazendo digital. Dá para fazer campanha de rua, aí tem que ver a realidade. Agora, o que aconteceu com o digital é que deixou as campanhas muito mais baratas e você impacta mais gente mais rápido. Então, é uma ferramenta que ajuda, não é uma ferramenta que é isso que vai te fazer vencer, nem é isso que vai te fazer perder. Mas, com certeza, é algo que vai agregar se você souber usar. Só que tem candidatos com muita dificuldade. Tem dificuldade com a câmera, tem dificuldade de gerar conteúdo, não tem audiência, não tem o que falar. Então, assim, ou ele vai para um treinamento e vai colocar a cara a tapa, e vai começar a gravar vídeo, e vai começar a treinar, e vai começar a se colocar nesse caminho, ou vai para a rua mesmo e assume outra forma de fazer campanha. Dá para fazer de todas as formas. E aí cada cidade tem a sua realidade, né? Tem cidade que no WhatsApp você faz campanha. O WhatsApp no Brasil, inclusive, é muito utilizado, né? A própria Meta já acho que divulgou os dados que o Brasil é o segundo ou terceiro país que mais usa o WhatsApp no mundo. Então, assim, dá para fazer o digital mesmo fora das redes sociais também. A gente tem que pensar nisso, né? Uhum. E é bem possível. Eu escutei por alto que a Google se retirou desse
dessas eleições, eu queria entender isso. Essa briga? Não, isso foi assim uma facada no meu coração, porque é o seguinte, esse ano a resolução que o TSE lançou para as campanhas municipais, muito preocupado, inclusive, com inteligência artificial, com toda essa discussão que a gente teve aí nos últimos anos de manipulação da democracia, das eleições, de questionamento das urnas e tal. Eles vieram com uma resolução muito mais rigorosa para o ponto de vista de quem oferece serviços. Então, para as ferramentas de plataformas de vaquinha, as aplicações que oferecem anúncios nas redes sociais, como Google, Meta. Então, agora tem um monte de exigência a mais e um monte de implicações de responsabilidades também, o que não tinha antes. Então, o que aconteceu? E uma insegurança jurídica também, desse meio de tudo aí. Exatamente. E tem muita coisa lá assim, dizendo, se for isso, se deixar, por exemplo, passar uma fake news, uma inverdade, se o algoritmo deixar passar, a ferramenta é implicada em ter que repor e publicar gratuitamente para as pessoas verem o combate. Assim, eu entendo o TSE, tá certo o que eles querem. O problema é que, do ponto de vista de desenvolvimento dessas plataformas, isso custa, isso leva tempo. Eu não sei como foi esse diálogo entre as Big Techs e o TSE, por exemplo, para que se chegasse num meio termo de como combater esses problemas, como a gente chegar em soluções sem necessariamente ter que prejudicar a aplicação das empresas a ponto de ter que se retirar, como foi o caso do Google. Então, quando eu vi as resoluções lá em março, eu pensei, pô, vai vir bastante mudança por aí. As plataformas vão se posicionar, pelo menos dando mais bloqueio, vai aumentar a régua da vigilância, digamos assim, dentro das plataformas para que as coisas não aconteçam. Mas até aí tudo bem, a gente já está acostumado a fazer verificação de perfil, a fazer verificação de quem é o pagador, fazer rótulo, fazer aquela coisa toda. Eu pensei que isso ia levar até aí. E aí veio essa notícia de que o Google, então, optou por não participar do processo eleitoral, oferecendo suas plataformas de anúncio. Então, a gente continua podendo usar de forma orgânica, tanto o buscador quanto o YouTube, mas ele não vai oferecer a plataforma de anúncios, porque se oferecesse, ele teria que seguir algumas regras lá e que demandariam desenvolvimento, esse é o argumento deles, e que isso não teria tempo hábil para atender nessas eleições. Cara, nessa questão, eu gosto muito do Twitter, cara. Mais livre, né? Não é que seja livre, cara. É porque no Twitter você vai lá e coloca alguma coisa. E é mentira, mesmo vem a tarja aí embaixo. Isso é fake news, não sei o que. Como é que é que eles colocam? Cara, vem uma tarjazinha, um verificador, né? Embaixo dizendo, essa notícia é falsa, tal. O link pra notícia. Cara, eu acho que é pior. E é pior pra pessoa que faz essa fake news. Fica ali a taxa, né? Nossa. E aí, além disso, tem uma situação que é interessante, que ele coloca período. Então, se você requentou uma notícia, ele fala, essa notícia é antiga. Isso aí é muito bacana. Pois é, eu acredito que tem formas melhores da gente combater esses problemas do que simplesmente colocando lá um monte de regra para os outros terem que cumprir, né? Para as ferramentas terem que cumprir. Eu acho que a gente poderia usar melhor a tecnologia a nosso favor. Ou seja, o Google agora, se você não souber mexer com o SEO do Google... E assim, nem é só mais souber, né? Porque SEO demora tempo para acontecer, né? Então, assim, a gente... quem não estava trabalhando um bom site, um bom conteúdo de YouTube, vai ficar de fora dessa disputa do momento intencional do eleitor, que inclusive é um momento importantíssimo, que é a hora que ele está buscando algo, né? Que não é a hora que ele está na rede social se entretendo, procurando saber dos amigos, Big Brother, sei lá o que, a pauta do momento, né? Mas quando ele usava YouTube, quando ele usava Google, quando ele usa, né? Ele está querendo saber de algo. E lá a gente podia apresentar um ponto de vista num momento de muita atenção da pessoa, de muita intenção de ir atrás daquele conteúdo. Então, a gente... Quem não estava trabalhando vai perder essa oportunidade. Natália, você trabalha num dos maiores escritórios de marketing político do Brasil. E uma dúvida que eu tenho é como você consegue personificar campanhas sem sair do seu... perder a qualidade ali do padrão da sua equipe. Porque eu falo isso assim... Eu participei da campanha e nessa campanha tem meio que um passo a passo ali onde o pessoal do marketing é treinado a cumprir.
né? Cria-se uma persona, cria-se uma história, né? Aí olha para você tem mais perfil um herói, você tem mais perfil de um realizador, e isso vai se construindo por meio ali de um estudo de marketing do candidato. Isso é levado depois para o público, né? Cria-se uma persona, e a minha dúvida é como essa persona não fique tão artificial que venha a prejudicar o candidato. E vendo essa possibilidade de um marketing, ao invés de ajudar a criar um personagem distante do candidato, como fazer isso em larga escala, né? Que eu acho que é mais difícil, porque você tem um beabá a ser cumprido. Como que você vai cuidar de uma candidatura lá no interior do estado do Pará e cuidar de uma lá no interior de Santa Catarina? Como que funciona para você ter essa administração e cuidado próximo? Mágica, né? E diferenciar, né? Diferenciar para fazer marketing político. Uma campanha da outra. Essa pergunta é ótima. Porque, é verdade, porque assim, não existe fórmula, não é receita de bolo o marketing político, não é exatamente a sua dúvida, né? Assim, tem um passo a passo, mas como é que sai diferente daqui para Manaus, para outro lugar? Então, assim... Ou então até de dois candidatos até no mesmo local. Eu percebi que tá tendo como tá ficando muito profissional, tá treinando muitas pessoas nesse meio, as campanhas estão ficando muito parecidas. Tem isso. E assim, e como que você quebra isso, né? Como pois que você a mágica trabalha? está na metodologia. É diferente de ter uma fórmula que serve para todo mundo, é você ter um método, um passo a passo, coisas que você tem que cumprir, mas que por trás desse passo a passo a estratégia está bem definida. E estratégia bem definida é a magia do marketing político. E estratégia você só faz com informação. Então, não tem como palpitar uma campanha eleitoral. Você tem como se aprofundar naquele cenário, entender, estudar com profundidade. Então, isso eu estou falando de pesquisa qualitativa, estou falando de pesquisa quantitativa, estou falando de conversas locais, estou falando de sondagem, estou falando de dados, estou falando de um monte de fonte de informação diferente que a gente, como estrategista, quando chega num lugar, tem que ir atrás. A gente tem que absorver isso de forma muito rápida, inclusive, tem que fazer esses estudos assim, intensivos para que a gente consiga traçar até mesmo porque o tempo não a estratégia. Muito, né? Então, e o tempo não muda. A eleição vai ser dia 6. Então, se a gente começa a trabalhar num desafio em julho, é diferente de um desafio que eu comecei a trabalhar em maio. Então, assim, eu tenho tempo para que essas informações sejam digeridas, sejam, inclusive, testadas, as estratégias, as linhas estratégicas pensadas sejam testadas para ver o que funciona, o que não funciona. Então, a magia do marketing político está nisso. Você segue uma metodologia, você pode seguir persona, arquétipo, fazer todo esse passo a passo. Os seus canais de rede social tem que ser assim, tem que passar por isso, tem que fazer essa revisão. Mas você só vai dar esse caminho certo, do ponto de vista de estratégia, se você tem essa base de informação. E um bom estrategista vai atrás da base de informação. E o que a gente mais ouve pelo Brasil é: vocês não entendem, vocês não são daqui. É a maior crítica quando a gente, como consultores de marketing político, chega num lugar e a gente ouve esse tipo de resistência, porque as pessoas acham que para fazer uma boa estratégia tem que conhecer o local. E é verdade, só que a gente consegue conhecer levantando informação, levantando dados e fazendo isso de forma até intensiva, rápida, em pouco tempo, e talvez até melhor do que quem está ali. Porque quem está ali, às vezes, está tão envolvido numa bolha política que não está vendo a realidade do cidadão. O eleitor, né? Do eleitor. E aí acha que tudo gira em torno ali do candidato e quando não, gira em torno do cidadão. Para você pegar uma campanha, você precisa ter necessariamente um recurso para pesquisa? Olha, para fazer essa pesquisa? Eu e Vitorino trabalhamos assim. A gente entra em campanhas que, primeiro, vão ter recursos para fazer levantamento de informação, porque uma coisa é o estrategista, outra coisa é a campanha ter em volta dela as informações, ter recursos para levantar as informações, porque a gente não é instituto de pesquisa, a gente trabalha em conjunto, né? Então, primeiro, é ter recurso para isso, ter recurso humano para depois trabalhar essa estratégia. Então, a gente não entra num projeto só para palpitar. Inclusive, muitos alunos mandam assim: dá uma olhada no meu vídeo, vê se está certo. Eu sempre tenho que responder, o que eu vou te falar aqui é um palpite sobre o vídeo.
Eu não conheço da sua campanha, do seu histórico, do seu contexto, do seu eleitorado, para te falar se isso vai te servir. Eu posso te falar se o vídeo está bonitinho ou não, se está legalzinho ou não, se está dentro, adaptado para o formato da rede social ou não, mas eu não vou conseguir te falar, isso aqui estrategicamente está certo para sua campanha. Vai funcionar para sua eleitor. Então, é a diferença do palpite com a estratégia. Então, quando a gente vai para uma campanha, a gente vai só quando a gente tem todos esses recursos disponíveis, tanto antes, que é o levantamento de informação, quanto depois. Então, beleza, quem vai pegar essa estratégia aí e aplicar? Por quê? Senão, estratégia sem ter uma operação não vale nada. Não vale. Deixa eu te fazer uma pergunta íntima. Tem algum partido que é mais fácil trabalhar? Tem partidos mais organizados no país. Assim, a gente percebe, trabalhando com vários. A gente não tem contrato com nenhum partido ou exclusividade com um partido ou outro. A gente faz campanhas para os mais diversos espectros aí da política. Mas a gente percebe que tem alguns partidos, por exemplo, que tem uma base... Posso falar um? Diga aí. Republicanos, ó. Porra! Os republicanos dá show na área de treinamentos. Putz, vocês fizeram uma aula esse final de semana... Joia. Legal. Pois eu e o Vitorino a gente costuma palestrar no que eu nem gosto todo deles. ano eleitoral. Pois então, Falou. Só que eu assisti, mas nem... ter organização para isso, é caro, né? A gente tem, o progressista também tem uma base de treinamentos de pré-candidato, estrutura para pré-candidato bem legal. Então, tem partidos que se colocam mais, por exemplo, nessa área de preparação, de educação, de capacitação, que deixa as chapas mais fortes, que está preocupado com isso. E tem partidos que focam mais na campanha, em recurso para campanha, em financeiro. E tem partidos que não são organizados de nenhuma forma. Isso varia na muito. Sorte. E varia muito dos diretórios, né? Estaduais e municipais, porque pode ser que o partido nacionalmente tenha uma certa organização, mas está na mão de alguém que não consegue ter essa visão localmente. Então, ainda tem essa variação ainda. Cara, como é que você está lidando? Não sei se você já chegou a ver. Tá? Eu já cheguei e eu tive uma agência de marketing digital por muito tempo. E eu tinha um problema muito sério com esses benditos desses packs. Porque eu pegava, por exemplo, às vezes eu ia atender um dentista e aí ele chegava para mim, mas por que eu vou pagar você se eu tenho uns packs ali, 365 packs no ano que eu posso usar? E eu vi que tá saindo uma leva de packs agora para campanha eleitoral. Eu falei, gente, que coisa ridícula. E aí coincidiu de eu ver 2 candidatos aqui de Águas Lindas do Goiás usando a mesma arte. Acontece. Eu falei, caralho, muitos dos 2 cobraram o mesmo pack, agora eu falei, que parada tosca, vai. Economizar e pega ali qualquer coisa na internet e vai bicho, fazendo. Mas fica muito... mas a gente tem que pensar também, por exemplo, campanhas de vereança. Não tem recursos. As campanhas de vereança é sola de sapato, saliva e suor do candidato. Ele, muitas vezes, vai fazer campanha sozinho, ou com a ajuda da esposa, ou do esposo, do filho, do sobrinho. tio, do sobrinho, de alguém que gosta deles e vai junto, assim. Então, assim, existe um mercado em que esses packs, esses pacotes de coisa de artes pronta, vai ajudar eles a não estarem fora do jogo, por exemplo, no digital, porque eles vão precisar se dedicar muito na rua, nas conversas, e também querem estar presentes. Então, de um certo ponto de vista, ajuda uma parte desses candidatos. E no ano municipal, a gente tem muito candidato. Esse ano vão ser mais de 300 mil candidatos. Então, a gente não tem profissionais de marketing político para atender nem um candidato por majoritário em cada cidade desse país. Se você for pensar, são 5.800 municípios, por exemplo. Você não tem 5.800 estrategistas de marketing político no país. Então, tem muito mercado ainda para quem está se profissionalizando. Até muita gente, fazendo parênteses, me pergunta, esse mercado está saturado, já tem muito consultor. Não, a gente está formando esses consultores que ainda vão atender toda essa demanda. Mas se a gente não tem esse tanto para as majoritárias, imagina para as campanhas de vereança, né? Então, assim, eu acho que cumpre o seu papel esse tipo de ferramenta. Eu acho que tem ferramentas e ferramentas, tem PECs e tem PECs, né? Tem os que vão ajudar a dar linha para as pessoas, a ajudá-lo a chegar no eleitor de uma forma melhor, e tem outros que só querem vender a artezinha padrão para chegar lá. Então, eu acho que é diferente. Mas eu acho que cumpre um papel importante, porque a gente não tem profissionais para ajudar tantas campanhas. E, assim,
E a gente espera que as campanhas sejam cada vez mais profissionais, né? Isso é um caminho para profissionalização daqui a um tempo, né? E assim, falando que... Pô, mas eles não mudaram nem o texto, Aí é sacanagem. Eu vi assim, os dois... Primeiro que assim, níveis cara, e níveis, primeiro né, que eu fui de- atingido. Primeiro começa por aí. Primeiro Chega que eu fui junto, atingido... né? Não, porque tipo assim, mesmo, eu sou de Brasília. Aqui que eu tô recebendo coisas de galera de Águas Lindas. Algum erro já tem aí. E a parada Desperdício de tava energia. patrocinada. Mas aí o problema não tá em quem vende o pack, tá em quem compra, quem não entendeu o que fazer com O que aquela fazer, ferramenta, entendeu? É tipo, não é só comprar e publicar, você tem que comprar e você Ajustar adapta. alguma coisinha. Você coloca a sua pauta, você coloca aquilo que você tem para dizer. Mas a gente vê muito assim, vereança principalmente. São pessoas que não têm tanta preparação, não têm tanta capacitação para entender que o produto é ele, não é tipo, eu quero entrar e eu tenho que entrar nessa forminha aqui para ser eleito. Não, eles não entendem ainda que eles são o produto e que eles precisam se colocar. Então aí acontece esse tipo de bizarrice aí. Você falou que falta pessoas, né, para trabalhar nessa situação aí de campanha, de um apoio à campanha. Com a chegada da inteligência artificial, você acha que fechou alguns espaços para essas pessoas, para esses profissionais? Por exemplo, o copyright. Ele saiu de cena aí do jogo da sua equipe, por exemplo? Ou ele ainda continua sendo contratado, precisa dele? Ou diminuiu? Teve alguma diferença no uso da inteligência artificial para alguns profissionais? Eu não substituí ainda nenhum profissional por inteligência artificial. O que a gente faz hoje em dia é acelerar processo, né? Então, por exemplo, um podcast como esse, se eu faço com um candidato meu, a gente usa um desses aplicativos que corta, já um podcast de 1 hora em vários trechos, já legenda, já coloca, já publica, tudo no formatinho certo da rede social, isso agilizou muito. Mas não me substitui um editor de vídeo. Eu vou ter vídeos mais trabalhados, eu vou ter que fazer ajustes, por exemplo, em alguns vídeos ou outros. Então, assim, eu não substituí um ser humano com inteligência artificial ainda em processo de campanha eleitoral. Até porque tem muita dessa magia de como que eu vou falar com a pessoa certa, o discurso certo, principalmente o redator de uma campanha, eu acho que deve ser um dos últimos a serem substituídos. Mas nessa área de criação, de aceleração dos processos de criação, principalmente, aí sim, eu acho que as ferramentas estão ajudando bastante. Como é que você vê os podcasts nesse mercado? Porque eu te falo assim, por exemplo, na época, a gente quando inaugurou o nosso podcast aqui, foi bem na época da campanha, né? Presidencial, né? E, cara, teve deputado que quando a gente falou assim, quero te convidar para um podcast, eu vou. Teve deputado que falou, não vou não. Tudo bem, é o jogo, né? Porque, cara, eu penso assim, um podcast, às vezes você tá falando para 100, 200, 1000 pessoas, e aí? Quando o podcast surgiu, existia muito paralelo com o rádio, né? E o rádio, hoje em dia, apesar de ainda ter audiência e fazer parte da vida de muita gente, ele é ao vivo. E aí você perde a capacidade de estar com aquela pessoa quando ela quer. Então, o podcast demorou a conseguir mostrar que dava para ser trabalhado sob demanda. Quando a pessoa quer, eu quero ouvir agora um empreendedor falando sobre gestão de empresa, eu vou procurar uma entrevista que ele deu. Então, eu acho que existiu esse período de desconfiança sobre, para que eu vou falar sendo que ao vivo não tem audiência, por exemplo, na internet? Porque isso é contra-intuitivo na internet, o ao vivo. Porque as pessoas que estão na internet estão querendo ver o que ela quer, na hora que ela quer, de quem ela quer, ela num dedinho para cima assim, ela te joga pro lado, né? Só que eu acho o podcast um formato que se provou pela facilidade da gravação. Quando você vai e liga uma câmera na frente de um candidato para gravar, ele trava, não sabe, aí tem que ler um TP, aí tem que ler aquele texto Fica duro. artificial. E aí, uma das coisas que a gente mais faz com quem não tem essa aptidão, por exemplo, com vídeo, é botar para fazer um podcast. Porque aí você senta para conversar, e aí de lá você sai com um monte de conteúdo em vídeo, que hoje é um formato prioritário para as redes, várias redes priorizam mais vídeo do que texto e imagem, então isso facilita muito. Então eu acho que é um formato que veio se provando e se diferenciando do rádio nesse sentido, né? Porque você grava, você consegue quebrar ele em vários momentos, você consegue impactar ele em diversos pontos diferentes, às vezes com vídeo curto, às vezes com vídeo maior,
quem está interessado em aprofundamento, quem está interessado só numa diquinha, em várias plataformas. Então, eu acho que funcionou muito bem. Mas existia, sim, essa desconfiança. Eu acredito que é quando você começou, né? Mas hoje em dia, eu incentivo muito, inclusive, os meus clientes a participarem e até criarem o seu próprio podcast para conseguir produzir conteúdo mais fácil. Deixa eu te perguntar. A campanha, ela tem vários momentos de campanha, né? Momento mais frio, mais quente. O que você acha que traz esse calor para uma campanha? E já aproveitando, teve alguma campanha que te engajou tanto assim que você até hoje tem saudade? Saudade de campanha é difícil, né? Porque a gente sofre. É doído, é todo dia ali. Mas, assim, eu brinco que a mosquinha da política me pegou. Assim, eu não deixaria de fazer campanha eleitoral. É um negócio que a cada 2 anos eu fico assim, o que a gente vai fazer esse ano, né? Eu gosto muito, mas ter saudade de uma campanha é difícil. Mas... muito trabalho, né? É muito trabalho e é muita pressão. A gente tem essa data limite, que é um negócio que deixa todo mundo, assim... Quanto mais vai chegando perto, todo mundo vai querendo fazer aquilo que não fez durante todos os meses antes, deixa todo mundo aflito. Mas o que a gente tem gostado de fazer é trabalhar com mais antecedência, com mais organização, pensar as coisas com o tempo e trazer o quente da campanha para o momento. Porque aí eu tenho a serenidade de trabalhar o quente da campanha no momento que está acontecendo, o debate, o evento, a rua... a discussão, aí eu tenho tempo para olhar só para isso, porque o frio da campanha, que são as pautas que você tem que colocar, aquilo que você já sabe que tem que falar, as propostas, você já vem com isso antes, então você prepara o terreno, já vem com esses conteúdos antes, já se prepara, já grava, já deixa pronto, e aí você vai adicionando o quente da campanha, que aí é a adrenalina pura que a gente vive lá na frente. Cara, quais são os principais erros que o candidato comete durante a campanha? Na sua vida? A lista infinita. Vamos lá, então. Porque a gente... porque daí já é uma maneira do cara que estiver assistindo a gente vai assim, caraca, isso aí eu não vou fazer, Isso aí eu não vou fazer. Separei 5, pronto. Não, eu vou falar um de pré-campanha que todo mundo já tá fazendo. Errado? É ficar falando que é pré-candidato. Tipo, candidato acha que tá todo mundo vivendo política. Por causa dessa bolhazinha da política, porque todo mundo que ele conhece está vivendo política. Então, ele acha que o assunto na cidade é política. E que ele tem que falar com todo mundo que ele é pré-candidato para já tentar fechar esse voto. Isso em pré-campanha. Isso é um erro gravíssimo, porque quanto mais você fala para a população, sou pré-candidato, eu vou sair candidato, mais a pessoa fala, não, tudo que essa pessoa está me falando, ela tem intenção agora de me pedir voto. Ela já te ouve diferente. Já me cria um bloqueio já. Só que os pré-candidatos não entendem isso. A gente fala sobre isso e eles não. Sabe o que eles mais me falam também? Aqui na minha cidade é diferente. Isso é a frase que eu mais ouço. Como se a gente não soubesse. É assim, não, aqui os fulanos estão indo no bairro e a galerinha do bairro já está fechando com fulano. E aí você vai falar com eles falam assim, não, já estou fechado com fulano. Aí eu falo, meu amigo, vamos lá. Sabe o que está acontecendo? A pessoa não quer te ouvir. Aí, para você parar de falar, sabe o que ela fala? Já estou fechado com o ciclano. Você acha que é isso que está acontecendo? Ou ele, de fato, já deu o voto para o outro, que vai acontecer lá no dia 6 de outubro? Então, um erro gravíssimo para mim, para quem está em pré-campanha, é se apresentar pré-candidato. A hora de se apresentar candidato é na convenção, quando realmente estiver ali na linha do pênalti para chutar a bola para o gol. Assim, você está chegando na hora de falar de campanha, aí você fala, sou candidato, olha essa jornada que a gente passou aqui nessa pré-campanha juntos, olha todas as pautas que a gente trabalhou, olha o tanto que eu andei, olha o tanto que eu ouvi, e agora eu tenho essas propostas aqui e tem meu nome à disposição. Muito diferente do que chegar... Ou seja, você mostrar sem querer algo em troca. Exatamente. Você começa a se posicionar como um influenciador daquele assunto, ou daquela região, ou daquelas pessoas. Você acha que o tempo... Você acha que o tempo... já tá hoje, pensando em 2026. Vai lá fazer um buraco lá no Guará. Ele conseguiu fechar aquele buraco lá. Fez pressão, fechou aquele buraco. Trabalhar tem que trabalhar. Agora ficar falando que é pré-candidato, isso é o... Você acha um prazo de 45 dias suficiente para você engajar a população em prol do seu nome e alcançar todo mundo que você precisa? Do zero, não. 45 dias de campanha, que na verdade esse ano vão ser 51. Para quê? Para você pegar tudo aquilo que você construiu na pré-campanha, todo o seu trabalho, todos os lugares que você foi, tudo que você fez, tudo com quem você falou,
a sua base de cadastro e ativar tudo isso. Falar, olha, tá lembrando que se você tem essas prioridades, assim como eu sou o candidato, aí você faz mobilização para o voto. Aí você vai trabalhar a amarração de tudo que você fez. Então, não é suficiente para você começar. Eu tô saindo candidato, entrei nessa chapa agora e vou começar a trabalhar. Pô, aí todo mundo que já estava correndo está na sua frente. Mas é um momento, assim, em que se você fez certinho, aí é a hora de falar, apertar a mão da pessoa e falar, agora eu preciso do seu voto. Porque aí você já é alguém que ela considera, você já é um influenciador para ela, e aí agora ela fala, não, então você é meu representante mesmo. E ela já vai associar coisas que você já conseguiu fazer por ela. Exatamente. Sem a intenção de ser candidato. Sem a intenção de ser candidato. Porque aí agora ela fala, não, entendi. Aí, tipo, todo mundo tá pedindo para ele ser candidato, porque ele ajudou muito, porque ele fez isso, porque ele tem aquilo. E aí agora, então, a gente vai votar nele. É isso. Muito pra mim, bom. esse é o maior erro. Então, um erro que, tipo... Tá todo mundo cometendo, né? Muita gente cometendo. Não, tá todo mundo alucinado com isso. Conversado com muitos pré-candidatos e a maioria deles, eu posso falar assim, sem sombra de dúvidas, que mais de 90% dos meus amigos que irão concorrer nessas eleições municipais já se mostraram nas redes sociais como pré-candidato. Eu acho que é diferente, por exemplo, quando você vai para uma majoritária, você precisa mostrar força, você tem que trazer gente junto, você tem que fechar chapa, nominata, aquela coisa, você precisa mostrar envergadura de campanha. Aí vale a pena... Aí você tem que fazer um lançamento, você tem que mostrar por partido, você tem que mostrar musculatura, você tem que começar a ativar a sua própria mobilização. É diferente, então, por um cargo, por exemplo, de prefeito, do que por um cargo de vereador. Então, também tem essa diferença, né? Porque você imagina, se o cara não mostra se ele não se mexe, não tem como. Não vou apostar isso. E são menos nomes, né? Então, assim, todos os pré-candidatos de prefeitura normalmente se lançam, mas a vereança, não. E diferente do eleitor, essas alianças muito em cima ficam prejudicadas, porque você está fazendo um contrato ali, né? Mesmo que seja verbal, ali, de confiança, de apoio político. Então, é diferente do eleitor que vai ali e vai falar assim, eu vou votar porque eu entendo que ele defende essa minha ideologia, ou meu bairro, ou meu grupo. E o político não, ele fala que, eu tô fechado com você, é muito difícil dele quebrar esse combinado, né? E você precisa dele, né? Na rua, pedindo voto. Então, você tem que realmente aproximar com o relacionamento. Cara, pelo que você falou, o ideal da pessoa, vamos supor, eu quero vir a candidato. É um ano antes, pô. Pelo menos. Ou antes. Olha... Não, assim, pelo menos, exatamente. Todo mundo acha que Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais em 2018. Há quanto tempo Bolsonaro estava na mídia? Desde aquele negócio do pânico. Pra mim, ele foi eleito quando ele foi lá naquela menina. Olha, ele fez uma pré-campanha gigantesca à disposição. Naquela da Rede TV, Ele ganhou visibilidade com a questão da Rosa... Não. Pra mim, ele ganhou visibilidade quando ele foi naquele outro, no programa da... Da Luciana Gimenez, cara. Ali tem muita audiência. Que aí surgiu o mito. Então, foram vários atos que ferrou que o Rogério Ceni, ele virasse, de fato, alguém que as pessoas conhecessem e que antes elas zombavam e do nada não, né? Justamente esse é o ponto. Não foi do nada que em 2018 ele virou o que virou. Ele já vinha numa pré-campanha gigantesca. Aí você vai pensar nos outros candidatos. Lula estava preso em 2018, né? Então, a pré-campanha do PT era golpe, foi preso político. Acaba que o cenário também ajudou muito. E aí os outros candidatos. Ciro surgiu, sei lá, em maio do ano eleitoral e começou a fazer pré-campanha. O Alckmin, mesma coisa. Esperou todos os partidos se juntarem, não sei o quê. Estava preocupado com as alianças para conseguir tempo de TV, porque estava pensando no modo tradicional de fazer campanha. E aí, Marina quando Silva, viu... mesma coisa. Ainda apanhou que nem o capeta do PT. Então, tá vendo? Se você compara quem tava na mídia fazendo, quem tinha imagem, quem tava fazendo tudo acontecer, de repente, aí se mobilizou ideologicamente para um lado que não tinha um representante. Aí foi uma conjuntura de fatores que deu certo. Mas se ele tivesse surgido, ele não era ninguém, tivesse surgido em maio do ano eleitoral, muito possivelmente não tinha sido eleito. Tem alguma tática de você blindar o seu cliente para ele não se desgastar? Porque tem muita gente que tem medo de entrar na política, com medo de entrar grande e sair pequeno. Existe alguma técnica para isso? De novo, tem que separar o cargo, né, e a intenção eleitoral de cada um. Por exemplo, a gente fala, quem vai para campanhas proporcionais, você não precisa agradar
nem 10% da população. Você pode ser muito verdadeiro, você pode ter opiniões muito fortes, você pode ser muito você mesmo, porque você precisa de 2% dos votos para ser eleito, né? Então, se você fala o que 1 ou 2% da população tem na cabeça, você é o representante daquelas pessoas ou daquela região. Então, se você foca muito naquilo, né? Então, vereador, por exemplo, que é preocupado em fazer a campanha na cidade inteira, esquece, porque você não vai virar representante de lugar nenhum. E cada um dos bairros ou cada uma das pautas vai ter um representante que vai ser eleito. Então, quem tenta agradar todo mundo numa campanha de proporcional acaba ficando de fora do jogo. Agora, você vai para uma campanha majoritária, você precisa de 50% dos votos mais um. Aí você já tem que tomar cuidado com o uso de expressões, do jeito que você comunica. Eu até costumo falar muito com os meus clientes que até, assim, tudo comunica. Tudo é comunicação. Então, o que você deixa de falar é comunicação. A expressão que você usa é comunicação. A roupa que você usa. O jeito que você olha para a pessoa, o jeito que você abraça. Então, assim, aí sim, a gente, dentro do marketing, faz a ligação daquelas informações que a gente levanta, o arquétipo cultural do local, o que as pessoas esperam para aquele cargo. E aí a gente começa a fazer uma junção das duas coisas. O que eu tenho para vender com o que as pessoas querem. Eu não consigo inventar um candidato, sendo marqueteiro, sendo estrategista político. Você não consegue surgir com uma pessoa que ela não é de verdade. Porque numa entrevista, num podcast, ela cai. Aí você consegue tem alguns casos... e dar realce naquilo que ela tem, que as pessoas também Tem alguns casos até icônicos disso, né? O Dória lá com o trabalhador, com o perfil trabalhador, querendo implementar que ele era gente do povo, né? Tirando aquela marca dele de elite para se igualar à população. Tem o caso do ACM Neto, questão do bronzeamento, que ele queria ser considerado pardo. E se enrolou nas respostas, né? Então é isso, assim, quando você formata um produto, candidatura para apresentar para as pessoas, você tem que trazer a verdade daquele candidato, só que você escolhe os pontos que você vai dar mais ênfase, né? Que são os mesmos pontos que a população está procurando. Mas você não consegue apagar ou esconder o que ele é, você não consegue trazer o que ele não é. Ainda mais com a rede social hoje. Exatamente. Você não consegue mais esconder. Não, numa entrevista ele cai, se for assim, entendeu? Você vai fazer uma pergunta capciosa, a pessoa vai cair, como foi o caso do ACM, aí foi se enrolando na resposta, não estava preparado para aquilo e acabou dando errado. Então, temos casos assim também. Cara, você é uma das idealizadoras aí do Anúncios para Políticos, né? Uma não, a idealizadora do Anúncios para Políticos. Isso. Né? Que é um curso, posso falar curso? É um curso. Né? Um curso Exatamente. Aí que ensina a galera como se movimentar, né? Quais são os pontos vantajosos desse seu curso? O curso trata muito do impulsionamento, né? Como a gente falou, o tráfego pago, que é o fato de você colocar um dinheiro na rede social para que atinja as pessoas que você quer. As ferramentas e a legislação vêm deixando tudo isso mais restrito do ponto de vista da segmentação. Você não consegue mais saber tantos detalhes da pessoa com quem você vai conversar, mas ainda assim é uma ferramenta muito importante, porque senão você conversa só com quem te segue. Quem te segue já tem ali um certo nível de adesão com o que você tem para falar. E às vezes, para ser eleito, você precisa expandir o seu discurso para mais gente. Então, o tráfego pago vai ajudar nisso. E eu sempre fui uma profissional de bastidor. Eu recentemente comecei a dar aula, comecei a aparecer, comecei a dar entrevista, aparecer em podcast. Mas eu sempre fui essa pessoa da ferramenta, de fazer, de operar, de treinar a equipe. Então, eu trouxe muito da experiência de campo, dos problemas, dos erros que acontecem, para as pessoas conseguirem saber também. Porque eu já era muito procurada pelas pessoas do tipo, tá dando esse problema, tenta me ajudar. E eu ajudava, eu falei assim, quer saber, eu vou gravar uma série de aulas que eu vou ajudar mais gente do que depender do meu tempo para responder todo mundo, né? Então, agora, a maior vantagem do tráfego pago, por exemplo, é justamente isso. Você conseguir furar a bolha. Você conseguir escolher com quem você quer falar. Então, se você tem uma proposta, um discurso, uma pauta que vai falar com mulheres mães, jovens, mulheres e mães, você consegue colocar para essas pessoas assistirem. Se você tem uma pauta regional, você consegue colocar um raio de atuação para que aquelas pessoas na região vejam o seu vídeo. E isso é muito bom do ponto de vista do discurso político, porque aí você, de fato, conversa com quem tem a ver com aquela pauta, do que falar tudo para todo mundo, que tem a ver com aquilo de
você não consegue agradar todo mundo. Então, é melhor que você use seus recursos financeiros que são escassos para aplicar da forma certa. E o impulsionamento, o tráfego pago ajuda nisso. Ou seja, aquela pessoa que não conseguir contratar a Natália consegue assistir o curso dela Sim. e dar um... Cara, vou Exatamente. fazer alguma coisa. Olha, porque a hora da consultoria realmente... né? Consultoria a gente tem um limite físico e mental para atender, né? Mas essa Hoje foi a vocês intenção atendem de quantos? gravar curso. Olha, a gente consegue atender num ano eleitoral assim, do jeito que a gente trabalha, cerca de 10, 12 campanhas. Ou seja, Achei que não era é mais. muito também. Eu também Achei que achei era Não, mais. Eu achei que era mais também. impossível. Ó, normalmente o Vitorino fica numa cidade, eu fico em outra, fisicamente, então a gente meio que se vende para essa divide. cidade. E qual que E aí é depois a divisão gente... de espaço? Vocês podem pegar campanhas próximas, concorrentes? Não, a gente dentro da empresa, a gente atende só um em cada cidade, né? A gente... mas já aconteceu. De todos os disputantes ali da eleição chamarem a gente para fazer proposta, mas um só fechar. Obviamente, quem fecha o contrato é quem a gente atende. E já aconteceu muito da gente estar fazendo uma campanha num ano, no outro ano o adversário chamar a gente também, porque viu a forma como a gente trabalha, o resultado, não botava fé que o outro ia ganhar e ganhou, então esse tipo de coisa acontece muito. Mas a gente não consegue ter capacidade para fazer a mágica acontecer para mais do que isso por vez, porque a gente não é agência, a gente não opera, a gente não cria o conteúdo, a gente não cria a peça, não cria o vídeo, a gente faz a estratégia. E aí isso demanda mentalmente, né? Então, a gente tem um certo limite para atender. Inclusive, um dos fatores que levou a gente a gravar curso, a oferecer isso no mercado, primeiro, é para a gente conseguir contratar pessoas que soubessem a nossa metodologia e conseguisse espalhar isso, sendo coordenadores locais nossos pelo Brasil. E segundo, para que a gente conseguisse ajudar mais gente a fazer o que a gente faz, porque a gente não tem braço para fazer tanto, né, sendo estrategista. E é diferente de ser uma agência em que você consegue fazer em larga escala, atender várias campanhas, vários tipos de peça ao mesmo tempo. A gente não, a gente faz esse outro trabalho, que é o trabalho da inteligência. Muito bom. Puxado. Cara, você vê, né? Eu tava aqui no meu... achando que... eles devem atender ali uns 30, Não, 40. não dá. Eu fiquei imaginando também. Eu tô Um imaginando número parecido. também. Então, pronto. Não dá, porque literalmente então- eu e Vitorino somos as Olha duas só. cabeças, exatamente. Aí a gente liga um pro outro para falar sobre o que está acontecendo. Trocar figurinha. Aí a gente tem nossos coordenadores, que são os nossos operacionais em cada cliente, que vai montar a equipe, vai passar briefing, aquela coisa toda, mas determinar a estratégia são duas cabeças. Cara, eu vou... tem uma pergunta que eu quero te fazer, não sei se ela é capciosa, mas essa questão do Rio Grande do Sul trouxe uma figura à tona que, de certo modo, estava meio apagada. Senhor Pablo Marçal. Como é que você vê a pretensão dele à Prefeitura de São Paulo? Eu não sei se é a Prefeitura de São Paulo. Eu vejo no Pablo uma construção Não, eu te falo de eu te narrativa. falo a Prefeitura porque ele cogitou... É, Parece que ele até derrubou o padre Kelmo. aliás, o Padre Kelmo tá pelo Brasil inteiro aí, Não, fortalecendo candidaturas. Ele derrubou o padre Kelmo para pegar a vaga do padre Kelmo no partido. Pois é. O que eu vejo de Pablo de forma geral, ele me parece que tá querendo construir uma narrativa muito parecida com o Bolsonaro, que é isso, começou no Pânico, começou no CQC, na Luciana Gimenez, foi aparecendo para as pessoas, criou-se o mito. Ele está fazendo um caminho muito parecido, só que com a audiência que é dele. E aí, quando ele briga com a Globo, por exemplo, mesma historinha acontecendo. E aí, quando ele fala, vou para uma prefeitura de São Paulo, já cria aquela expectativa nas pessoas, aí ele não vou, tomaram o mandato dele de deputado, aí ele entra com a narrativa do perseguido, entendeu? Então, está sendo feita uma construção. Eu acho que em algum momento isso vai viabilizar ele para uma candidatura grande. Não sei se chega à presidência, porque a gente não sabe o que passa na cabeça dele. Não sei nem se ele tem essa intenção e a gente não sabe do futuro, mas ele pode capitanear tudo isso em torno de um projeto maior, com certeza. Inclusive, Prefeitura de São Paulo. Pode ser que ele venha para algo assim, mas o que eu tô vendo é isso. Ele intencionalmente fazendo um caminho que a gente já viu acontecer. Não, e ele se vender pessoalmente, ele se vende, cara.
Tá arrastando multidões. Não, e não só isso, e ele usa estratégias digitais muito bem. Ele domina muito isso, né? Então, assim, ele é inteligente quando você olha desse ponto de vista, o tanto que ele trabalha os cortes daquilo que ele fala, a polêmica, tudo aquilo é intencional, né? Então... Ele confessou ainda agora, recentemente, que a do Ayrton Senna foi para gerar polêmica. É óbvio. Conhecendo o erro, né? Ele falou assim, não, foi para gerar polêmica. Porque você gera, depois você gera reconhecendo, aí depois você vai falar outra coisa, aí te abre espaço para isso. Aí, se alguém fala mal de você, então, aí, ponto. Aí você ganhou a audiência de um outro canal que você nem tinha, então... E volta naquilo que a gente falou lá no começo, que aí você traz mobilização, pessoas que gostam do seu trabalho, te defendem. E como ele trabalha essa linha da paixão, né? Ele pode ir justamente para uma campanha de... mais ideológica, em que você trata de cargos mais longe da prefeitura e mais perto do... Para a gente finalizar, como é que você vê o futuro do marketing digital político? Olha, depois dessa notícia do Google, eu fiquei até temerosa de prever o futuro, porque aquilo eu não estava prevendo. A gente não tem uma ferramenta tão importante como essa, mas o futuro do marketing político digital, né? Olha, eu vejo que a gente vai ter que ter um diálogo muito perto dos legisladores e de um tribunal, por exemplo, como o TSE, para que a gente consiga fazer campanhas chegarem nas pessoas de forma lícita, de forma legítima, porque se a gente pensar em proibição para resolver o problema, então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a ferramenta não vai poder mais isso, não vai poder aquilo, a gente prejudica também os pequenos. Porque são eles que usam desses recursos que, às vezes, a falta de dinheiro atrai, como o digital. Então, assim, se eu não tenho dinheiro... O pequeno não vai ter condição de fazer um showmício. Exatamente. Então, assim, isso pode prejudicar a democracia também de forma indireta. Então, a gente vai ter que ter um amadurecimento desse período de... sofremos realmente vários baques, né, na democracia com os problemas de liberdade na rede, esse tipo de coisa, mas qual que é a solução? Não é só proibir. Então, eu acho que o futuro vai estar aí nesse tipo de discussão. Vai estar na discussão do uso inteligente e legítimo e lícito da inteligência artificial, justamente porque isso também barateia campanhas. Então, quando as pessoas falam, não devia ter nada, não devia ter fundão, não devia ter nada, a gente esquece que o Brasil tem 220 milhões de habitantes. A gente tem que falar com essas pessoas, a gente tem que mostrar candidatos que elas se sintam representadas. Então, a gente simplesmente não fazer campanha eleitoral não é uma forma de fortalecer a democracia, né? Então, a gente tem que trazer melhor esse debate para que a gente chegue em soluções mais viáveis, tanto para não ter os problemas de manipulação da democracia, quanto para atender campanhas que querem chegar nas pessoas. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Só para finalizar, tem eleições e eleições. Eu percebi que em 2018 a população estava querendo mais uma renovação. Já em 2022, ela já preferiu algo mais sólido, que ela confiasse, que tivesse um projeto. O que você espera para esse 2022 nas eleições municipais? Esse senso de renovação, de Salvador, ou um projeto que tem mais tempo aí de caminhada? A gente chama isso de sentimento eleitoral, né? A gente levanta muito isso nas pesquisas qualitativas, né? O que eu estou sentindo esse ano, assim, pelas campanhas no Brasil, existe um sentimento de continuidade, mas eu quero mais. Então, os candidatos que vão conseguir falar, olha, tudo que vocês já têm garantido tá legal, eu consigo manter, eu tenho essa capacidade, eu tenho técnica para isso, eu tenho conhecimento disso que passou, mas eu também tenho ideias novas, eu tenho uma certa capacidade de apresentar soluções novas para os novos momentos que a gente vai viver. Aí eu acho que é o sentimento prioritário. Claro que estamos falando de Brasil. Em cada uma das regiões, das cidades, pode ser que tenham debates muito específicos que fogem um pouco disso, mas do ponto de vista geral eu tenho visto mais ou menos esse sentimento. Você não chega a ver um sentimento de liberdade? De tipo assim, cara, deixa governo para PQP e vamos a gente aqui através de uma associação, que nem aconteceu com a ponte lá no Rio Grande do Sul, né? Não. Não consegue eu ver acho isso que tem lugares muito específicos que esse discurso cola. E o Rio Grande do Sul é um desses estados. Então, isso foi muito simbólico, inclusive, que saiu de lá. E eu acho que tem pessoas que pensam assim pelo Brasil inteiro.
mas não como um sentimento coletivo. Né? A gente não costuma ver esse tipo de pensamento. As pessoas ainda no Brasil são muito dependentes do Estado. Querem muito o Estado, querem a força do Estado, querem a presença do Estado. Isso quando a gente fala de forma geral, né? Apesar de termos populações com opiniões mais... Os liberais aqui. Mais liberais também. Mas a composição do brasileiro é muito miscigenada, né? Então, quando a gente pensa de um modo geral, quero garantir o que eu já consegui, mas eu quero mais do Estado. Não, e não do meu esforço. Não. É foda. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que temos. Né? Talvez não será o Brasil que queremos e faremos, mas é o que mas temos. É o que temos. Exatamente. Natália, obrigado. Valeu Obrigada a vocês, muito. ótimo papo. Gostei muito de ter você aqui, né? Receber você e trocar essa ideia. É sempre muito bacana ver a voz de quem lida com os bastidores trazendo à tona um pouquinho pra gente, né? Porque a gente sempre fica vendo só os atores, né? Que são os políticos. Que é o que aparece. Que é o que aparece. Que faz a política ser divertida, porque política é chata, né? Só conversa doída. A gente que trabalha em política é doido, né? A gente entra pra esse Não sei mundo. se política é chata, não. Eu dou muita risada em época de campanha. Verdade. Tem isso mesmo, a gente se diverte pra caramba. Eu só vou olhando assim, um atrás do outro, assim, dando gargalhada. Tem muita coisa boa pra rir mesmo. Mas beleza. Nath, muito obrigado. A casa tá Didi. aberta. Sempre que quiser voltar aí, trocar Perfeito. um papo, vai ser bem recebida. Valeu, obrigada. Obrigado, Nath. Até a Valeu. próxima. Meu irmão, Tchau. obrigado. É Tá nóis, aqui com a Didi. gente, fazendo essa dobradinha aí. Conte comigo, meu Beleza? amigo. Sempre uma honra Ó, estar aqui. e amanhã cedo entra a matéria dele lá no nosso portal, Site. tá? Falando aí sobre a lei que foi aprovada agora das invasões de terras. O MST tá com dias contados, viu, Didi? Tá feio? Acabou de aprovar na Câmara dos Deputados um projeto de lei que aumenta o rigor aí para invasões de terras privadas, né? Coisa que é óbvia, mas no Brasil precisa ter lei para falar o óbvio. Então, amanhã você confere a matéria aí, logo cedinho, vai estar no nosso portal, beleza? Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Estúdios All Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer nosso espaço sem compromisso.